Olá, tudo bem? Hoje o Vem Ver Curitiba está na Fazenda Urbana, um espaço que foi inaugurado no final do mês de junho de 2020 e que confirma cada vez mais uma preocupação com a procedência de tudo que a gente consome, sejam bens materiais, cosméticos e principalmente a alimentação. Quem vai falar com a gente sobre esse espaço é o Marcos Rosa, ele que é o engenheiro agrônomo responsável por esse espaço. Obrigado por receber a gente, Marcos, tudo bem? O prazer é meu. Marcos, explica um pouquinho sobre a idealização e depois a realização deste projeto da Fazenda Urbana. A Fazenda Urbana ela é um projeto que já começou há alguns anos. O projeto começou a partir da iniciativa do IPUC, da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar, aliando toda a estrutura de uma obra com sustentabilidade ambiental com a área de plantio dentro da área urbana da cidade, que pretende ser uma fazenda-escola, onde todas as pessoas vão ter condições de aprender como cultivar, aprender as espécies que são adequadas para cada época do ano, todo o ciclo do alimento, desde a semente até a colheita. Então, democraticamente, toda a população vai poder ter acesso. Assim que nós tivermos condições, devido hoje à necessidade de isolamento social, visitas guiadas, oficinas, capacitações e cursos nos mais diversos temas que têm relação com a alimentação e a sustentabilidade. Qualquer pessoa vai poder chegar aqui e conhecer e explorar esse lugar, mas a alimentação, tudo que for produzido aqui, para onde ela vai ser destinada? Então a produção da fazenda ela é destinada ao nosso banco de alimentos, que é uma estrutura aqui mesmo dentro da fazenda, que também tem uma ligação externamente com entidades parceiras da prefeitura, que atendem populações de vulnerabilidade ambiental e populações de rua. Então a produção não é vendida, ela não é comercializada, ela serve para o aprendizado, e daí o excedente dessa produção vai para aulas de culinária, aproveitamento integral de alimentos, na própria estrutura da fazenda, na cozinha-escola, e o excedente, como eu falei, vai para esse atendimento social dentro do município. Que já é uma prática, que acontece bastante aqui na nossa cidade, as hortas urbanas. As hortas urbanas, elas ajudam algumas comunidades, a pessoa pode ter a sua hortinha. Aqui não é dessa forma, Todo esse cuidado, toda essa manutenção é da equipe que vai estar destinada aqui. Aqui na fazenda nós vamos ter várias parcerias com universidades, com grupos de agroecologia, com as startups, porque nós temos um edital aberto agora para que essas parcerias conduzam com a gente todo o processo da fazenda, tanto os hortelões das hortas comunitárias quanto a população que ainda não está próxima dessa prática, vão ter aqui como um polo irradiador de tecnologias, de técnicas, Nós vamos colocar em contato a população e aquelas pessoas que já praticam horta na cidade com profissionais que podem trazer inovações e técnicas para que seja implementada em todo o município. Marcos, quantas espécies de plantas a gente tem aqui? Olha, nós temos aqui mais de 100 espécies entre plantas conhecidas da população, que vocês encontram nas feiras, plantas frutíferas, árvores nativas da agrofloresta, que nós também montamos aqui na parte do fundo da fazenda, e também um cultivo de plantas alimentícias não convencionais, que são as punks. Algumas são resgatadas da cultura popular, conhecidos pelos avós e pelos nossos pais, e outras novas que também têm um alto valor nutricional, às vezes até são confundidas com mato, mas que podem ser utilizadas na alimentação, como condimentares, enfim, e na culinária de uma forma geral. A ideia da fazenda é que todas as pessoas, independente de qual ambiente que estejam, possam cultivar. Então tem algumas pessoas que têm o privilégio de ter um quintal, podem fazer a sua horta, e também outras pessoas que moram em apartamento ou mesmo morando em casas ou sobrados têm um espaço bastante reduzido. Aqui na fazenda nós temos alternativas para todas essas situações, tanto o plantio em caixas, que pode ser colocado numa lavanderia, numa garagem, num apartamento,
quanto pequenos canteiros que podem ser encaixados em qualquer parte da casa que tenha um pouquinho de sol, que tenha uma condição de cultivo. Então, para que as pessoas entendam que todo mundo pode ter uma horta, independente do tamanho, e pode cultivar desde dos legumes e das folhas que consomem, ou um simples condimento, cebolinha, uma planta medicinal. Então tudo isso é possível e isso que nós vamos ensinar para todos aqui. E assim, essa preocupação com a sustentabilidade você também confere aqui nas estruturas, né? Quantos espaços nós temos aqui? Então toda a área da fazenda ela tem em torno de 4.500 metros quadrados. Dessa área, em torno de 3.000 é a área de plantio. As estruturas administrativa e salas de aula, que são salas com audiovisual, e o banco de alimentos, elas estão alojadas dentro de containers, que também já é uma estrutura de reaproveitamento. Sobre toda essa estrutura, nós temos uma usina fotovoltaica que conta com 70 placas solares, que vai também contribuir para o gerenciamento energético dentro do funcionamento da própria fazenda. Temos captação de água da chuva, que minimiza o uso de água da rede também, é um recurso que a gente tem da própria natureza, então isso já está previsto na fazenda. A compostagem, que visa diminuir o uso de adubos que vêm de fontes externas, né? Diminuindo a questão do transporte desse adubo e também do custo da horta. Então a compostagem é o resíduo do próprio plantio que volta para a terra e se converte em adubação para que o ciclo seja sustentável. Então é uma preocupação nossa, desde o início. A acessibilidade aqui se dá pela entrada no mercado regional do Cajuru, toda essa área de calçada aqui, que as pessoas cadeirantes podem chegar até aqui sem nenhuma dificuldade e ter essa experiência, como eu estava falando aqui, junto ao canteiro. Toda essa estrutura de altura da bancada de cultivo, a base de sustentação, a altura do canteiro em si, ela é totalmente já planejada dentro das normas técnicas para que tenha acessibilidade. Tanto as rampas que dão acesso aqui à fazenda, essa área do canteiro, como o próprio canteiro em si. Eles estão totalmente nivelados e vão oferecer uma experiência de cultivo integral para as pessoas que estiverem utilizando esse espaço. As flores aqui do Jardim das Sensações são flores comestíveis. Então tem o amor perfeito, tem a begônia, tem a Alisson, que é uma flor que tem cheiro de mel. E a nossa principal ideia aqui nesse canteiro do Jardim das Sensações é que ele ofereça toda a percepção para as pessoas que estiverem aqui. Então desde uma planta condimentar que tem um óleo essencial, uma cebolinha, uma salsa que também tem um cheiro característico, a textura diferente de uma folha, a cor das flores. Então é uma viagem sensorial pela natureza. Então eu costumo dizer que isso aqui é um jardim das sensações agronômico, porque ele acrescenta ainda a questão do paladar. O amargo do almeirão, o mais adocicado de uma outra folhosa. Então a sensação, ela está presente aqui para que as pessoas possam sentir as plantas que estão aqui em várias dimensões da percepção. Esse pedacinho da fazenda a gente reservou para mostrar para as pessoas também espécies que você consome parte da planta e nunca viu a planta. Por exemplo, a linhaça dourada. A linhaça dourada é um alimento muito rico em ômega, enfim, que as pessoas consomem bastante junto com a alimentação. E as plantinhas aqui estão colocadas em linha, elas são pequenas, vão chegar a ter aí em torno de 50, 60 centímetros de altura. No meio a gente tem uma planta que é uma cobertura de inverno, que nós chamamos, que é um trevo vermelho.
É uma leguminosa que ela captura o nitrogênio do ar e para a gente poder incorporar no solo. E aqui a gente tem uma plantação de camomila, que é uma planta medicinal também, de inverno. Então a gente fez aqui uma semeadura a lanço e as plantinhas aqui estão já crescendo, vicejando e vai formar um tapete de flores. Aqui um material também reutilizado que é telhas metálicas. Então essa telha metálica ela tem 50 centímetros de altura e a gente pode dedicar elas a plantio de espécies que precisem de uma profundidade maior, como nabo, beterraba, cenoura, bardana. E aqui tem uma particularidade também, que o metal ele é uma superfície que esquenta bastante. Então a gente fez um isolamento térmico de maneira bem prática, bem barata, que é uma pequena camada de isopor. Então sempre que as pessoas vão cultivar alguma espécie dentro de vaso, tem que se atentar para esse fato de que a superfície do vaso pode esquentar muito. Então aqui a gente fez um isolamento térmico barato, simples, com uma plaquinha de isopor em torno de todo o canteiro. Então eu uso a estrutura reciclada e não tenho problema de aquecimento por conta do metal. Então aqui é um projeto que foi feito pelo coletivo Agroecologia em Movimento, que tem uma proposta de paisagismo produtivo. E a inspiração deles aqui, uma espiral que é inspirada na forma de cultivo ancestral dos índios Guarani, e tem ilhas de fertilidade. Nessas ilhas, que são as laterais aqui da nossa espiral, eu tenho espécies arbóreas, espécies arbustivas, medicinais, comestíveis e também espécies de período curto também que são consumidas de maneira mais rápida e outras espécies mais perenes. Então a proposta desse jardim é que ele tenha ilhas de fertilidade que vão tendo a rotatividade deles em questão de produção, assim como o movimento da espiral, que também é um movimento crescente. Isso preserva a fertilidade dos ambientes e cria também um ambiente de muita variedade de plantas no mesmo espaço. Aqui, Amanda, o sistema de cultivo, a água vem do fundo da estrutura para a superfície conforme a planta vai consumindo e conforme também a umidade do ar. Então, quanto mais seco, mais a água vem capilarizando de baixo para cima e fornece a umidade para as plantas, a umidade necessária. Então, esse é um tipo de horta que você não precisa ter uma área permeável. Está dentro do apartamento, dentro de uma lavanderia, de uma sacada, essa horta você vai produzir bem, contanto que você tenha pelo menos umas 3, 4 horas de sol nessa estrutura. Essa estrutura aqui, que é por onde eu vou fazer a irrigação, ela vai até o fundo da estrutura, faz um L e vai até a outra extremidade. É um cano fechado com alguns furinhos só por onde a água escapa e fica armazenada no fundo da caixa. Então tem a estrutura de serragem, o cano coberto por essa serragem, logo em cima a terra. Então eu vou fazer irrigação não no vaso, só por esse cano que vai distribuir a água no fundo da estrutura. E como vocês podem ver, é muito produtivo. Eu tenho aqui salsa, cebolinha, almeirão, plantas também
condimentares, medicinais, então é um espaço bem produtivo e é uma caixa assim para um ambiente pequeno, ideal para ter uma horta em casa. Então, aqui na fazenda a gente tem estufas, né? Uma estufa maior, vocês podem ver aqui no fundo, é uma estufa onde nós temos o armazenamento de mudas e a seleção das mudas que vai para o programa das hortas urbanas, que é coordenado pela Secretaria de Segurança Nutricional e Alimentar. Também a gente faz replicação de espécies interessantes, germinação de banco de sementes que a gente tem para introdução na fazenda e posterior introdução nas hortas urbanas também. E também bancadas para cultivo de microgreen, consumidas logo que germinadas. Então essas 3 estruturas vão ser trabalhadas aqui na estufa maior. Então aqui nós temos a estufa menor, que nós chamamos de estufa de cultivo protegido, que é dedicada às espécies mais sensíveis. Então ela tem toda uma proteção contra insetos, uma tela anti-afídeos para que esses insetos não entrem, não transmitam doenças e não degradem as plantas. No sistema de gotejamento, então vasos com a irrigação dirigida. E espécies, como eu falei, mais sensíveis, que têm uma maior dificuldade de ser produzidas em ambiente aberto, a gente vai ter uma área demonstrativa aqui dentro da fazenda com essas espécies, onde inclusive a gente pode ter algumas variedades que podem ser produzidas em épocas diferentes do que seria produzido num ambiente aberto. E aqui a gente encontra algumas caixas de abelha, né, os jardins de mel, vários aqui dentro da fazenda urbana, mas é em toda a cidade também, né? Tem vários espaços que a gente tem esses jardins de mel. Então, Amanda, esses jardins de mel, eles estão aqui presentes na fazenda, né, para que as crianças e toda a população possam conhecer essas espécies também de abelhas nativas sem ferrão. Eles estão nos parques, nas praças e nas hortas urbanas de Curitiba também, porque desempenham um papel ecológico muito importante na polinização de várias espécies que nós usamos como alimento. Então é um trabalho invisível, porém sem o qual não existe agricultura, né, das abelhas. E essas abelhas, elas têm uma série de interações ecológicas com as plantas, nativas também aqui da região, e não poderia deixar de ter essas nossas amigas da natureza e da agricultura aqui na fazenda também. A fazenda urbana é um grande ponto de disseminação do conhecimento e de práticas de questões sustentáveis que envolvem a questão da alimentação. Por exemplo, 30% da alimentação hoje depende dos polinizadores, porque as abelhas, elas representam um papel fundamental no ecossistema. Então, as flores precisam de um agente polinizador que transfira os grãos de pólen de uma flor para outra. Nesse processo, as flores acabam se transformando em frutos. Esses frutos alimentam nós, alimentam os pássaros, alimentam a fauna, e dentro possui uma semente. E essa semente é o que vai dar a vida de novo. Então, esse processo de o despertar da consciência ecológica e agroecológica é o grande objetivo da fazenda urbana, juntamente com as abelhas nativas, o processo de compostagem e as sementes. Então nós temos 3 mascotes aqui na fazenda, que a gente tem chamado dos guardiões da fazenda urbana, que é a minhoca, que trabalha a questão da compostagem, gestão de resíduos, a semente, que é o elemento da esperança, da abundância da sociedade e de frutos produtivos, e as abelhas, que são fundamentais pela polinização, que representam os serviços ambientais. As abelhas nativas estão aqui há milhões de anos e são responsáveis entre 40% a 90% de todas as matas nativas do Brasil e de até 30% do alimento.
para isso, a Prefeitura de Curitiba instituiu um programa de conservação de polinizadores, chamado Jardins de Mel. Atualmente são mais de 70 pontos na cidade, entre parques, praças, escolas, hortas comunitárias, aqui a própria Fazenda Urbana, com o objetivo de passar o conhecimento à população, de como criar, como preservar, como conquistar sua colmeia, como ter uma horta em casa, como fazer a compostagem em casa, como ter um jardim de mel na sua própria casa. Então esse é o grande objetivo, de inspirar e resgatar essa cultura tradicional que muito tempo ficou esquecida no Brasil. As abelhas nativas, as abelhas dos jardins de mel, são as verdadeiras abelhas do Brasil. São abelhas que estão aqui há milhões de anos garantindo a perpetuação das espécies vegetais do Brasil. O que aconteceu em 1839, os padres portugueses que faziam a catequização dos povos indígenas aqui no Brasil não estavam satisfeitos com a quantidade de cera produzidas e com a cor, porque naquela época as velas distribuídas nas igrejas eram feitas com cera de abelha. E a cera da abelha brasileira, como a gente vai ver um pouco adiante, é uma cera de cor escura. E o padre José Antônio Carneiro queria uma vela branca para distribuir para as igrejas. Então trouxeram de Portugal, nas caravelas, as abelhas com ferrão para a produção de cera e fabricar velas. Posteriormente, em 1954, o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, descobriu que tinha uma abelha na África que produzia muito mel. E para aumentar a economia do Brasil, ele mandou trazer também nas caravelas essas abelhas da África, e essas abelhas foram cruzadas no laboratório em São Paulo. Foram 2 anos de teste no laboratório até que essas abelhas fugiram. E hoje todas as abelhas com ferrão encontradas no continente americano são resultado desse acidente genético que aconteceu em São Paulo. Enquanto as nossas verdadeiras abelhas do Brasil, que estão aqui há milhões de anos, que são inofensivas e não possuem ferrão, e são as verdadeiras responsáveis pela polinização das matas do Brasil, ficaram esquecidas. Então os jardins de mel trazem esse resgate e essa aproximação entre a natureza e a sociedade. A Fazenda Urbana terá uma programação extensa que envolverá todas essas questões mencionadas aqui na Fazenda Urbana. E um deles é o curso dos Guardiões das Abelhas Sem Ferrão, onde é ensinado como criar, como cuidar, as curiosidades, a história. É um mundo fantástico que as abelhas sem ferrão possuem e que a gente vai compartilhar com todos vocês aqui na Fazenda Urbana. É com muita tristeza que esse momento a gente compartilha um momento de pandemia, um momento difícil para todos nós, mas assim que isso passar, que vai passar logo, estão todos convidados a virem compartilhar esse paraíso, desse espaço onde a gente pretende que o alimento transforme a cidade, seja com as pequenas atitudes ou com as grandes atitudes. A transformação vem do alimento e a Fazenda Urbana os convida para participarem, conhecerem, ficarem atentos às programações, se inscrever como voluntários, participar para plantar, para colher, para preparar o alimento, para servir no Mesa Solidária. Enfim, a Fazenda Urbana é para vocês. Então nós estamos aqui na fazenda preparando tudo para vocês, toda a estrutura está pronta, pensando em que toda a população possa ter esse aprendizado em agricultura. Agora nós passamos por um momento especial na nossa vida, onde nós temos que nos preservar, por isso as visitas não estão abertas, mas assim que o esforço de todos permitir, eu convido a todos vocês para estarem aqui com a gente, para aprender o que é agricultura, para aprender a ter seu canteiro, para aprender o ciclo do alimento. Esperamos todos vocês quando tudo isso passar.